Olá, queridos alunos, sejam muito bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Risonilde, professora de língua portuguesa, e é um prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Então, vamos para a nossa revisão e avaliação. Então, nós temos na aula 18, nossa revisão e avaliação da primeira unidade. Então, é isso aí. Então, vamos começar. Então, como eu falei para vocês, a gente vai fazer uma revisão de uma aula que vocês já assistiram, Ela se chama Intencionalidade Discursiva. Qual é a nossa intenção ao produzir um texto? Então, vamos começar com a nossa tirinha, analisando. A gente vai, fazer uma revisão de tudo que vocês já viram durante esta aula, Não é coisa nova, então não precisa também vocês ficarem anotando, Só prestem atenção. Então, vamos lá para a primeira tirinha, quando ela diz, muito bonito, a gente vê que tem muito bonito nas três situações. Mas a intenção de cada tirinha, de cada parte da tirinha é diferente, Quando ela diz muito bonito, animada, porque ganhou o presente, gostou, e achou realmente linda a bolsa. Muito bonita mesmo. Já na segunda, tem o garotinho aí, que era para estar estudando, Observe que ele está com os livros aí, mas a mãe, de repente, o pegou fazendo o quê? Olhando no celular, as mensagens. E ela viu, muito bonito, como se dissesse, muito bonito para sua cara. Era para você estar fazendo, estudando, e estar olhando o celular, Já no terceiro, muito bonito, mas veja que a moça, o rapazinho aí, leva algumas flores e dá para observar que elas estão murchas, E ela diz muito bonito e virou para não rir, na frente dele. Então, este muito bonito aí, com ar irônico, de ironia, é diferente, o inverso do que ela queria dizer. Ela, ai, coisa feia, as flores murchas. Então, nós temos aí intencionalidades diferentes nos discursos de cada situação. A frase é a mesma, porém com sentidos totalmente diferentes. Então, os interlocutores sempre têm intenções muito específicas em relação ao discurso que produzem para o outro. O discurso pode ter a intenção de criticar ou levar alguém a mudar de ideia, fazer rir, ofender, enganar. Então, cada um fala ou escreve com uma finalidade, com um objetivo. Seja para entreter, fazendo alguma coisa para rir, falando alguma piada ou escrevendo. Nem sempre essas intenções ficam claras numa primeira leitura. A essas intenções chamamos de intencionalidade discursiva. Então, quando se fala que nem sempre fica clara, a gente fala da situação da ironia, A ironia ela não está clara. De repente, se a pessoa for muito inocente, vai achar que realmente a pessoa está ali falando a verdade, Mas nas entrelinhas, ela está falando do contrário daquilo que realmente ela está pensando, que é o caso lá do nosso exemplo, da garota, com as flores murchas do rapaz, E ela, muito bonitas, e riu, Então, essa é uma situação que não vem muito clara, a ironia, Você tem que perceber, Tem que ser esperto para perceber que a pessoa está sendo irônica. E agora a gente vai ler um fragmento de um texto de Vidas Secas, A gente vai revisar aqui o fragmento e a palavra, o sentido da palavra dentro desse fragmento. Então, a viagem parecia-lhe sem jeito,
nem acreditava nela. Preparara lentamente, adiara, tornara a prepará-la, e só se resolvera partir quando estava definitivamente perdido. Podia continuar a viver no cemitério, né, que é o caso da família, né, que vivia num local inadequado, muito seco, na miséria, passava fome. Né, então ele faz essa pergunta: podia continuar a viver no cemitério? Nada o prendia àquela terra dura, acharia um lugar menos seco para enterrar-se. Seria necessário largar tudo. As alpercatas chiavam de novo no caminho coberto de seixos. Então, a palavra cemitério aí, ela está fazendo uma comparação. Né? O cemitério, todo mundo sabe que é o lugar onde as pessoas descansam, né? E ele faz essa comparação, chama de cemitério, por quê? Por conta da seca, né, os animais morrem, as plantas, eles não conseguem a alimentação, então vira um cemitério com tudo, né, lá os animais, né, eles não conseguem manter, né, e a alimentação também, as plantações, então ele faz essa comparação de um cemitério. Mas veja que a palavra, quando você fala a palavra cemitério, vem logo, né, aquele lugar que as pessoas, né, ninguém quer ir, mas temos de ir, né? Mas o cemitério, dentro deste contexto, muda o sentido do discurso, né? Que ele quis passar, o objetivo era dizer, olha, onde eu moro é igual ao cemitério, né? Tudo lá, você vê resto de animais mortos, né? A vegetação tudo seca, então esta comparação. E no fragmento 2, nós temos como podia ter frio com semelhante calor, isso ele se preparando, né, também de vidas secas, é um trecho de lá, do romance. Então ficou um instante assim besta, olhando os filhos, a mulher e a bagagem pesada. O menino mais velho esbrugava um osso com apetite, né, de tanta fome que tinha. Então nós temos a palavra frio e calor, também colocada aí no seu sentido conotativo, né? No seu sentido real. Então, tem outro sentido desse fragmento. E como ele estava se preparando, né, para sair do lugar, por mais que seja ruim, mas a gente tem várias sensações, né? Frio, daquele gelo na barriga, né, porque a gente não quer sair, não quer largar o local onde a gente nasceu e viveu, e também o calor, né, aquela vontade de ir em busca de uma vida melhor. Então, são nesses sentidos que as palavras são empregadas, né, o frio e o calor, essa contrapartida, essa antítese, que é uma figura de linguagem que foi empregada no texto. E falando em figuras de linguagem, que elas são empregadas, né, nos textos literários, principalmente para justamente dar um novo sentido, né, para as palavras no texto. Então, que são essas figuras de linguagem? Elas são recursos semânticos usados para produzir efeitos expressivos. Então, ela vai dar uma expressividade, um sentido melhor, outra conotação para o texto. Então, aqui nós temos a antítese. Em que consiste essa figura de linguagem antítese? Consiste em colocar duas palavras ou duas ideias em sentido contrário em um mesmo segmento do texto. Aí a gente vai ver um exemplo. Um dia está quente, outro dia está frio. Então, nós temos o dia, né, no mesmo contexto aqui, é o quente e o frio, tá? Não o dia. Quente e frio, foi o que o autor empregou lá no texto. Então, há uma contradição, né? Então, nós temos aqui o quente, que é uma antítese, com o frio, que é uma ideia oposta.
Temos a metáfora, que consiste na substituição de uma palavra por outra em uma comparação implícita. Então, ela é uma onça. Por que que é implícita? Ela não vai estar, né, clara aí que é uma comparação, mas quando eu digo ela é uma onça, a ideia que dá é que ela tem características, né, semelhantes à da onça, porque ela pode ser valente, né, ela é valente, ela pode querer te atacar a qualquer momento, né, então ela é implícita porque ela não usa o conectivo comparativo. Então, a gente vai ver aqui na figura de comparação, que no nome já diz, comparação, né? Então, ela agora vai fazer uma comparação explícita, porque vai utilizar o conectivo comparativo como. Quando eu digo ela é valente como uma onça, já se sabe que está comparando. Mas, se eu disser ela é uma onça, é direto. Ele é um anjo. É uma comparação direta, implícita. É um anjo. Ele é como um anjo. Aí é uma comparação. A diferença da metáfora e da comparação é o elemento que você vai utilizar na comparação que não utiliza na metáfora, né, que vai fazer essa comparação direta. A prosopopeia ou personificação é a atribuição de características, sentimentos e atitudes humanas, que é específica de seres humanos, a seres inanimados. A gente vai passar essas características, que é do ser humano, e vai dar para um animal, para uma planta. A gente vai colocar esses animais ou plantas para falar, para chorar, para rir, que é o caso do exemplo aqui, a árvore varre suas folhas. Olha aqui, ela varrendo as folhas. Será que ela pode varrer mesmo? Não, isso aí é uma característica do ser humano, né? O ser humano que vai varrer lá, varre a casa, varre a calçada, varre as folhas das árvores, mas para o texto ficar, né, mais esteticamente falando bonito, né? Então, utiliza-se a figura de linguagem, as figuras de linguagem para isto. Também tem algumas palavras que elas traz um sentido, né, para o texto, que você vai identificar esse sentido ao ler o texto dentro de determinadas situações. No caso aqui, né, as conjunções coordenativas, né, nós temos aqui o mas e o e, né, que eles, quando eu digo para lá dos montes afastados havia outro mundo, um mundo temeroso, mas para cá. Então, quando eu coloco mais, o sentido, né, que traz é de contradição. Para lá dos montes afastados havia outro mundo, esse mundo aqui era temeroso, mas para cá, lá na planície, tinha plantas e animais, uma coisa adversa, né? Então, traz um sentido, uma contradição com relação à primeira oração. Aqui, os meninos deitaram-se e pegaram um sono. Aqui é de adição. Duas, né, atividades juntas. Então, as conjunções coordenativas são elementos de coesão textual e podem expressar diferentes situações dentro de um texto, como eu falei para vocês, e diferentes sentidos em relação à oração anterior. Você vai ler a oração anterior, aí vai ter as conjunções, aí você vai ver o sentido que ela traz. Veja aqui, de soma ou adição. Conjunção, que nós chamamos de aditivo. Então, ela traz essa ideia de somar uma informação com uma outra. Mas não é só o e. Existem outras, como também, não, somente, além de, além disso, e nem sozinho. Então, o exemplo, comprei
e paguei muitos produtos. Veja que o e aí, ele traz um sentido com relação à primeira, eu comprei, né? E paguei. Então, esse e aí me dá a ideia de adição. Fiz duas coisas, né? Então, tanto eu comprei quanto eu paguei. Então, somei as ideias. Então, o e dá esse sentido, né? De adição, de soma, a segunda oração com relação à primeira. Oposição. Então, nós temos uma oposição, que vai trazer a conjunção adversativa, que nós chamamos, porque ela dá essa ideia de coisa contrária, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, comprei, mas não paguei nenhum produto. Veja a contradição. Aquele é comprei e paguei, da adição, né? Aí não, comprei, mas não paguei. Porque o certo seria pagar. Então, esse mas, porém, não paguei. Entretanto, não paguei. No entanto, não paguei. Então, qualquer uma você pode substituir, porque ela vai ter aí dentro desta frase, dentro desse contexto, essa ideia de contradição da segunda com relação à primeira. A de alternância, né, que nós chamamos de conjunção alternativa, ou se faz uma coisa ou se faz outra, né? Não faz as duas coisas juntas. Então, nós temos ou, ora, quer, seja e ou. Geralmente, nós utilizamos muito o ou. Ou você vai fazer isso, ou não vai para tal lugar, né? Ou você faz sua atividade, quem gosta muito disso é professor, né? Ou você faz sua atividade, ou você não vai sair, né? Então, são essas, os pais também gostam muito, né, de falar com os filhos, então a gente utiliza no nosso dia de mais essa, ela está falando no nome, né, alternativa. Você tem essas alternativas, ou isso ou aquilo. Aí nós temos a conclusiva, né, que é ideia de conclusão. Está dizendo, né, vou concluir o meu pensamento da segunda oração com relação à primeira. E quais são as conjunções mais utilizadas na conjunção conclusiva? Portanto, então, logo, assim, pois, o pois depois do verbo, por isso, por conseguinte, por fim. Nós temos o exemplo, estudei muito, portanto, tenho o direito de descansar. Então, como eu estudei, primeira oração, portanto, tenho o direito de estudar, então eu concluí, né? Terminei, estudei muito, concluo, então, logo, eu tenho direito de descansar. Então, uma conclusão que se faz. Agora, não podemos, né, decorar conjunções. Ah, eu vou decorar. Adversativas são essas, a conclusiva são essas, porque ela pode mudar o sentido dependendo da posição que ela se encontrar dentro da frase, né? Uma conjunção que dá essa ideia de oposição, ela pode vir com outra ideia, pode vir com a ideia de adição, vai depender do contexto em que ela estiver. Então, é melhor você analisar, verificar, né? Ler a primeira oração, ler a segunda e ver qual é o sentido que a segunda oração tem com relação à primeira, junto aí com a conjunção. Então, gente, essa foi a nossa revisão. Eu espero que vocês tenham compreendido todos esses assuntos. Nós trabalhamos, né, as ideias, os sentidos que o discurso quer passar, né, seja no texto, seja na fala. Então, espero que vocês tenham compreendido e até a próxima revisão.